Saúdo os ouvintes com a paz do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, aquele que vive, que reina para sempre, Senhor dos senhores, Reis dos reis. A Ele, Jesus, glória, ações de graça para sempre, porque Ele é digno de receber louvores, adoração, ações de graça, porque é Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas. Queridos irmãos, amigos, eu quero convidá-los para lermos uma porção da Palavra de Deus neste momento, que se encontra no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 6. Nós vamos ler do versículo 3 até o versículo de número 7. Vamos ler 7 versículos para a nossa meditação. Eis o que diz a palavra de Deus. Então, o mesmo Daniel se distinguiu desses príncipes e presidentes, porque nele havia um espírito excelente. E o rei pensava constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nem culpa. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião contra este Daniel, se não a procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Então estes príncipes e presidentes foram juntos ao rei e disseram-lhe assim: ó rei Dário, vive eternamente. Todos os príncipes do reino, os prefeitos e os presidentes, capitães e governadores, tomaram conselho a fim de estabelecer um edito real e fizerem firme este mandamento, que qualquer que por espaço de 30 dias fizer uma petição a qualquer Deus ou a qualquer homem, e não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Agora, pois, ó rei, confirma o edito e assina a escritura, para que não seja mudada conforme a lei dos medos e dos persas, que se não pode revogar. Por esta causa, o rei Dário assinou esta escritura e edito. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava, e dava graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Querido e maravilhoso Deus, Pai do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo, louvamos, ó Deus, a Ti e te rendemos ações de graça pela oportunidade de estarmos, Senhor, aleluia, ocupados na Tua obra. Pela oportunidade de, neste momento, estarmos aqui nesta emissora de rádio, para levarmos esta mensagem aos nossos queridos ouvintes, os de perto, os de longe, Pai eterno, aonde as ondas de som desta emissora está chegando, eles sejam abençoados para a glória do Deus Pai, glória do Deus Filho, glória do Deus Espírito Santo. Assim eu te oro e te agradeço. Amém. Meus amados irmãos, este Daniel serviu em 3 grandes impérios na Babilônia. Serviu a Nabucodonosor, serviu a Belsassar, neto de Nabucodonosor, Nabonito, seu pai Belsassar, que era corregente, e serviu parte
do Império Medo e Persa, de Dário e Ciro. E ele se destacou em ambos estes impérios. No de Nabucodonosor, ele interpretou o sonho daquela estátua que o rei teve, aonde ali foi mostrado todos os impérios gentios até a vinda gloriosa de Jesus em glória. No reinado de Belsassar, corregente com seu pai Nabonito, ele leu a escritura que estava na parede, Mené, Mené, Tekel e Parsim, interpretando assim o fim do reinado da família de Nabucodonosor. E no império de Dário e Ciro, o império Medo-Persa, diz o texto que eu li, que o rei constituiu 120 prefeitos, satrapas, administradores sobre as províncias, e Daniel era um sobre a província da Babilônia, se destacou, e o rei pensava em constituí-lo como líder, chefe daquela casta de administradores que o rei tinha colocado sobre o seu império. Glória ao nome do Senhor. Quero nesta manhã trazer uma mensagem que poderíamos subordiná-la ao tema fidelidade na adversidade. Vemos por aí hoje, de norte a sul, leste, oeste do nosso país, pessoas participantes da igreja, lideranças das igrejas evangélicas que existem em nosso país, preocupadas com leis, com normas, com decretos, com projetos que, segundo eles, vêm atacar a igreja, vêm atacar a família. Não quero, meus irmãos, meus amigos, neste momento, negar a existência desses projetos, desses decretos, dessas intenções por parte de governos e instituições humanas contra a igreja e contra o povo de Deus. Não quero negar, mas quero afirmar o seguinte: sempre houve e sempre haverá pessoas, instituições, normas, leis, decretos que se levantarão contra o povo de Deus, enquanto o povo de Deus for peregrino e caminhar aqui na terra. O que falta então ao povo de Deus odierno, para não ter a preocupação, por exemplo, para repousar como Daniel repousou? Falta ao povo de Deus, falta às igrejas. E a minha palavra neste momento vai em direção a você que sabe que é a igreja de Deus. E que por ser igreja de Deus, você participa de alguma instituição. E vê o líder ou os líderes daquela instituição preocupados, buscando socorro até no lugar errado, como o casamento com o mundo, como o casamento com o Estado politicamente organizado, como a tentativa de eleger representantes políticos dos nossos quadros para defender o povo de Deus. Queridos e queridos amigos e irmãs em Cristo, quem defende o povo de Deus é Deus. Aleluia! Quem peleja pela igreja de Jesus Cristo aqui na terra é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Outra instituição divina aqui na terra que é atacada, acossada cada dia, mas que não vai perecer, é a família. A família é uma instituição divina, mas ela não vai perecer. Enquanto a família buscar os padrões divinos que Deus instituiu, jamais ela perecerá contra as leis escusas que homens ímpios, divorciados de Deus e da sua palavra, têm trazido para a história da nossa sociedade. Então, meus irmãos, Daniel tinha nele 4 coisas que falta à igreja de hoje. Por isso esta preocupação. Vamos eleger um senador evangélico, vamos eleger um deputado evangélico, vamos eleger um prefeito
efeito evangélico, para que ele possa defender os interesses do povo de Deus. Citam até fora do contexto a história de José, que chegou a ser primeiro-ministro no Egito. Cito fora de contexto a história do senador que emprestou o túmulo para Jesus ser sepultado. Mas, meus amados irmãos, esses são exemplos bons e dignos de ser seguidos. Mas a luta a favor da igreja de Deus, do povo de Deus, só quem trava é o próprio Deus. Agora, Deus trava quando a igreja está nos padrões que Deus instituiu para ela. Não será porque a igreja do século 21 saiu dos padrões bíblicos, aí vem esta preocupação? Não será por isso, porque se ela permanecer nos padrões bíblicos, a sentença para ela é: as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Veja a primeira qualidade de Daniel que talvez falte à igreja de Jesus hoje, e por isso tanta preocupação. A primeira qualidade está no versículo 4. Os inimigos de Daniel, os príncipes, os presidentes, procuraram achar ocasião contra Daniel e não encontraram. Diz que ele era fiel e não se achava nele nenhum vício, nenhuma culpa. Aleluia! Não será porque a igreja, instituição, perdeu esta fidelidade? Olha o que eu disse. Igreja, instituição, aleluia. Não estou falando a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, que por necessidade habita dentro dessas instituições que hoje existem. São N instituições evangélicas, é IADERN, é a DCMA, é a DPaz, é metodista, é wesleyana, é outra, são instituições terrenas fundadas por homens, como eu fundei uma. Mas dentro dessa instituição terrena, chamada a DCMA, habita a igreja do Deus vivo, coluna e firmeza da verdade. Contra essa não tem norma, não tem lei, não tem mandamento, não tem encantamento que consiga nada contra ela. Eu dizia esta semana já na nossa congregação, pode até mandar fechar o prédio, mas não impede de eu, enquanto igreja, e você, enquanto igreja, cultuarmos o nosso Deus debaixo de um pé de cajueiro. Louvado seja o nome do Senhor. Basta os nossos inimigos nos analisar e não encontrar em nós nenhum vício, nenhuma culpa, nenhuma infidelidade. É o que diz o versículo 4 do texto que eu li. Então os príncipes, os presidentes, procuravam achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podia achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício. Não é isso que está faltando hoje nas instituições? Fidelidade? Não é isso que está faltando hoje nas instituições que acomodam a igreja do Cristo vivo? É inculpabilidade? Não será porque o pecado tomou conta das nossas instituições, que tanto medo das leis, das normas, das regras feitas por homens mundanos? Não será por isso, irmão? Fica a reflexão no ar. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a segunda qualidade que a gente vê nesse texto que Daniel foi vítima, que sempre vem, irmão, normas e leis para levar ao sermos infiéis ao nosso Deus. Está no versículo 5. Então estes homens disseram: nunca acharemos ocasião contra este Daniel, se não procurarmos contra ele na lei do seu Deus. Sempre tem pessoas, irmão, que vão baixar normas para nos levar a sermos infiéis ao nosso Deus. Sempre terá instituições e governos terrenos que tentarão, aleluia,
macular, glória a Deus, a carreira da igreja do Deus vivo, que é coluna e firmeza da verdade. E muitas instituições aonde esta igreja, coluna e firmeza da verdade, habita, ou seja, se reúne, se congrega, tem sucumbido a essas leis para agradar o Estado politicamente organizado e não ter a mão pesada do Estado sobre ela. Volto a dizer, o Estado pode até fechar um templo onde a igreja do Deus vivo se reúne, mas o Estado, alabacachóvia, jamais poderá calar a voz da igreja do Deus vivo, que é coluna e firmeza da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas, aleluia, terceira coisa que vemos nesse texto, sempre haverá poderes conspirando contra o povo de Deus. Versículo 7, versículo 8. Por que essa admiração dos nossos líderes hoje, irmão? Por que, irmão? Por que está fazendo alianças escusas com o Estado, com políticos cebosos, com políticos criminosos, corruptos, com o pseudo desculpa de defender a igreja? Para que isto, irmão? Aleluia! Deus não precisa de ninguém para defender a sua igreja. Veja o que está faltando na igreja de hoje, porque já vou com 16 minutos, e em média eu falo 20 a 21 minutos, para que acabemos com este assombro, com este medo. Irmão, eu não me preocupo quando escuto certas notícias nas televisões ou no rádio. Isto vai acontecer, terá que acontecer. Mas a igreja de Jesus Cristo, aquela que anda de joelho, aquela que é coluna e firmeza da verdade, aquela que não anda com modas indecentes, aquela que não anda com usos indecentes, aquela que não anda com linguajar indecente, aquela que se comporta, aleluia, de forma unida com o seu irmão, ela permanecerá de pé, porque ela é coluna e firmeza da verdade. Louvado seja o nome do Senhor. A última coisa que a igreja tem que fazer para vencer essas normas escusas que Daniel fez, não mudou seus hábitos. Não será que a igreja está mudando seus hábitos hoje? Eu sou de um tempo na igreja que o homem sentava de um lado, a mulher sentava do outro. Hoje a gente vê o casal sentado no mesmo banco, o cara passa o culto todinho coçando a orelha da namorada, em vez de estar prestando atenção no culto. Não será isso que a igreja mudou? Por isso que a igreja está tão assombrada? A igreja do século 21, irmão, não foi perseguida igual a igreja do século 20, não. Que diga a voz dos irmãos que viveram a primeira metade do século 20. Daniel Berg, Grunaving. Vê o caso de Grunaving, que compôs até um hino, porque não teve onde enterrar um filhinho seu que morreu, porque não era batizado. Aleluia! Aí ele compõe aquele bem-aventurados que confiam no Senhor, como fez Abraão. Não será, meus irmãos, que é porque a igreja mudou seus hábitos? Diz o versículo principal da minha mensagem nesta hora. Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou na sua casa, não mudou seus hábitos. Aleluia! A igreja tem feito concessão, irmão. A igreja tem aberto a mão fazendo concessão nos usos, nos costumes, na teologia, na retórica no púlpito, na hermenêutica, na homilética, na pregação. A igreja tem feito concessão para agradar o ouvido de muita gente. Não será isso, irmão, que leva nossos líderes a ficar tão assombrados com as leis que hão de vir, com as normas que hão de vir, com os decretos assinados pelos governos? Aí vamos eleger deputado A, deputado B, vereador A, para nos defender. Quem defende a igreja do Deus vivo é Ele. Aleluia. Quem disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela foi Ele. Glória ao nome do Senhor. A igreja permanecerá de pé como um exército que não consegue conhecer nenhum tipo de derrota, irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel manteve o seu
hábito. Primeiro entrou na sua casa. Tem coisa, irmãos, que nós só temos que falar com Deus no secreto, muitas vezes do nosso lar, do nosso quarto. Os pastores estão precisando orar mais. Os pastores estão precisando ter mais intimidade com Deus, em vez de ter intimidade com políticos e de andar atrás de títulos de cidadania. Allah, chove, anda, laia. É isso que está tirando o escudo protetor das instituições aonde a igreja do Deus vivo habita dentro delas. Observe muito bem, irmão, que eu estou usando muito este termo. Instituições. IADERN, ADPAS, ADCBA, Sara Nossa Terra, NNN. Dentro dessas instituições habita a igreja do Deus vivo. E ela não será abalada. Será abalada a instituição. Mas a igreja do Deus vivo, que conserva esses hábitos, não será abalada. Aleluia. Daniel entrou na sua casa. A segunda coisa que eu observo é que havia janelas na casa de Daniel virada para Jerusalém. Isso tem um significado, irmão. O significado do elo de ligação com as coisas de Deus. Em Jerusalém estava o templo, que tinha sido tocado fogo por Nabucodonosor. Em Jerusalém estava a história. Em Jerusalém estava a raiz, aleluia. E Daniel orava voltado para Jerusalém, para as coisas de Deus. Não será que está faltando à igreja voltar, aleluia, para aqueles costumes e uso que era ensinado como homens como João Batista da Silva, João Gomes da Silva, Francisco Raimundo Silva, Damasceno, José Nascimento e tantos outros? Não será isso que falta à igreja? Voltar ao ensino de homem como Estevão Ângelo de Souza e tantos outros que já dormem no Senhor? Daniel orava voltado para Jerusalém, se lembrando das promessas de Deus, aleluia, se lembrando, aleluia, do compromisso de Deus com o seu povo. Daniel não preocupou-se com o edito que estava assinado. Daniel não se preocupou com o congresso em Brasília. Não. Daniel, ou você pastor, por que tanta preocupação? Aí você fica fazendo alianças escusas com políticos cebosos, volta a dizer, para defender seu rebanho. Vá orar, quem defende seu rebanho é Jeová, louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, 3 vezes ao dia. Ele não mudou a rotina. Ele não se assombrou. Aleluia. 3 vezes ao dia. Glória a Deus. Então, meus irmãos, não orem por causa da luta. Não. Ore, aleluia, porque é um ato de orar. O versículo diz, como antes ele fazia. Observe o que diz o versículo. Daniel, pois, quando soube que estava a escritura assinada, entrou em sua casa. Ora, havia no seu quarto janelas abertas da banda de Jerusalém. E 3 vezes no dia se punha de joelho e orava e dava graça diante de Deus. O versículo final, a parte final, como também antes costumava fazer. Repito, como também antes costumava fazer. Antes do decreto. A igreja de hoje só ora quando está na tribulação. Não será por isso que Deus está levantando tantos agentes contra a igreja de hoje? Contra o seu povo? Para levá-los a orar? Pois Daniel orava antes ele já tinha o costume, 3 vezes ao dia. Ele punha seu joelho e olhe que Daniel nessa ocasião, ele já era um ancião de cerca de 80 anos de idade, irmão. Mas como ele costumava fazer, não teve medo de decreto, não se preocupou com lei que está tramitando lá, que vai aprovar, que Dário assinou, que Ciro mandou. Não, irmão, não. Ele continuou orando, fiel ao seu Deus, aleluia. Não será isso que falta a nós hoje, não, irmãos? Reflita nesta manhã com esta mensagem deste vosso conservo. Não será isso que está faltando a você, pastor? Orar pelo seu rebanho? Descer um pouco do pedestal da vaidade e se humilhar perante o seu Criador? Não será isso que está faltando a mim, como pastor de um rebanho?
descer mais aos pés do Senhor, costumeiramente ter hábito, costume de falar com o meu Deus diariamente, e ele tomará as devidas providências em favor do seu povo. Termino dizendo, Deus disse a um rei de Israel uma certa vez: olha, nessa peleja não tereis que pelejar. E o apóstolo São Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele disse: as nossas armas não são carnais, mas são poderosas para a destruição das fortalezas. Então minha arma não é um deputado lá em Brasília, não. Não sou contra o voto a um irmão, não. Não sou. Se eu dar um voto a um descrente, dou um irmão na fé. Mas depositar nesse irmão a esperança que ele vai ser ajuda da igreja é esperar em um pau que se quebrará com a maior facilidade. Portanto, que Deus nos abençoe, meus queridos irmãos. Fica esta mensagem de alerta, este grito de alerta. Aleluia! Glória a Deus. A igreja do Deus vivo não é para temer, nem tremer diante do que está acontecendo, porque ela está esperando a vinda gloriosa de Jesus para arrebatá-la e ela ir morar no céu. Amém.